Oi, pessoal. Eu quero fazer aqui uma revisão com vocês dos conteúdos que a gente viu em sala de aula para a gente poder dar continuidade nos conteúdos. Então, rapidamente aqui, lembra que a gente fez uma revisão de área e volume, tá? A gente viu as principais áreas e os principais volumes e fizemos algumas atividades a respeito disso. Então, vou relembrar rapidamente aqui, fazer um panorama geral do que a gente viu em sala, para daí, a partir da próxima aula, a gente poder dar continuidade sem nenhum prejuízo para aqueles que não lembram. Tá? Então, lembrando aqui, área, a gente viu a área do quadrado e retângulo e do círculo, tá? As duas principais áreas que a gente vai utilizar bastante aí na área de física. E a gente também viu os principais volumes, né? No caso, o volume do cubo, do cilindro e da esfera, os três principais volumes que nós vimos, que a gente vai utilizar também daqui para frente. Então, vamos relembrar aqui rapidamente, tá? Então, primeiro, diferença aqui de área e volume, tá? Área, quando a gente está falando de área, a gente está falando de uma superfície. Então, por exemplo, aqui um retângulo, esse retângulo aqui pode ser o chão da sua casa, ali da sua sala, do seu quarto. Pode ser a parede da sua sala também. Então, sempre que a gente está falando de superfície, a gente está falando de área, pode ser medida a sua área, e é medida em metro quadrado, tá aqui a unidade, ó, metros quadrados. Então, quando você vai contratar, por exemplo, um pintor lá, ou você mesmo vai pintar a parede da sua casa, você vai medir a área da superfície da sua parede. Então, por isso que é medida em metros quadrados. Então, é bem simples, basta multiplicar um lado vezes o outro, né, comprimento e largura, né, ou base e altura, e você tem o valor da área em metros quadrados. Se essa superfície for um círculo, aí você tem que aplicar a formulazinha da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Então lembra, π é aquele número da matemática, que vale 3,14. O raio do círculo é a distância do centro até a borda do círculo, né, o símbolo R. Então você faz π, o 3,14, vezes essa distância elevado ao quadrado, e você sabe então a área do círculo. Então isso aqui a gente já viu na sala de aula. Agora, quando a gente está falando de volume, a gente não está falando mais de superfície, a gente está falando da capacidade de um corpo sólido. Então, por exemplo, aqui um cubo é um corpo sólido, com 3 dimensões. Se você imagina que esse cubo aqui é um recipiente, você quer encher ele, por exemplo, de água, você está calculando a capacidade desse recipiente, aqui no caso desse cubo, o paralelepípedo aqui no caso, tá? E para você determinar isso, basta você saber o comprimento, a largura e a altura. Se você multiplicar os três, comprimento, largura e altura, você vai ter o volume do cubo. E o volume é medido em metros cúbicos, tá? Ou litros. Então, depois que você faz essa multiplicação aqui, você vai achar a quantidade em metros cúbicos, a capacidade desse recipiente. Se for um cilindro e você quer determinar o volume ou a capacidade desse cilindro, você tem que aplicar a formulazinha do cilindro, que é π vezes o raio ao quadrado vezes h. Então, presta atenção que num cilindro você tem aqui a base, as duas bases são circulares, tá? É igual a um círculo, a base. Então, tem um raio aqui esse círculo. Então, para você calcular o volume desse cilindro, você tem que pegar o π, que é o mesmo número, 3,14, vezes o raio da base, que é um círculo, né? Esse raio aqui, que é a distância do meio até a borda, vezes a altura do cilindro. Você vai achar o volume do cilindro, então, em metros cúbicos. E se você tem uma esfera, então presta atenção, não confunda círculo com esfera. O círculo é uma superfície, é uma figura plana. Então, por exemplo, você pega essa folha aqui, você recorta ela num círculo, você vai ter uma figura plana que é um círculo. Agora, a esfera não, a esfera é uma bola de futebol, por exemplo, uma bola de vôlei. Ela tem 3 dimensões. Então, não confundam círculo com esfera. O círculo ele tem área, a gente calcula em metros quadrados. A esfera, a gente pode calcular o volume dela, a capacidade, quanto que cabe de água, por exemplo, dentro da esfera. Então, na esfera, só para diferenciar o desenho aqui, o círculo e a esfera, a gente faz esse joguinho da velha aqui, tá bom? Só para destacar que eu estou falando aqui da esfera, não do círculo. Tá? Então, a esfera também tem um raio, distância do centro até a borda, e para você calcular o volume dela, você tem que fazer essa formulazinha aqui. 4 vezes o π, continua valendo 3,14, vezes o raio da esfera, que é a distância do centro até a borda, elevado ao cubo a 3, presta atenção, não é igual aqui do círculo, que é 2,
do cilindro, que é 2, aqui da esfera é 3 elevado a 3, tudo isso dividido por 3. Tá? Então, com essa formulazinha aqui, você calcula o volume da esfera em metros cúbicos. Como no volume a gente usa metro cúbico e litro, então aqui é interessante saber a relação entre os dois de transformação, tá? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, se você quer transformar metro cúbico para litro, também a gente viu na sala de aula, só relembrando, é só fazer vezes 1.000 para passar de metro cúbico para litro. Se você quisesse fazer o contrário, né, litro para metro cúbico, você ia dividir por 1.000, tá bom? Então tá aqui o resumo das áreas que a gente viu, dos volumes, né, das fórmulas, está tudo aqui. Não confunda área com volume. Área é uma superfície plana, volume é uma superfície, é um corpo sólido. Isso aqui é superfície, isso aqui é capacidade. Esse é medido em metro quadrado, esse em metro cúbico, tá? Então não pode confundir os dois. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó, exemplos de cálculo de área. Então imagina que lá na sua casa o seu quarto, ele tem 4 metros por 3 metros. Qual que vai ser a área do chão do seu quarto? Então 4 por 3, muito simples, aplica a formulazinha aqui, ó, da área do quadrado ou retângulo, só multiplicar os dois lados. Então 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Pronto, está calculado a área do chão do seu quarto. E se fosse um círculo com 4 metros de raio, como que eu calcularia a área desse círculo de 4 metros de raio? Então lembra, círculo, a fórmula é π vezes raio ao quadrado, então coloquei aqui π vezes o raio ao quadrado, π vale 3,14, raio do círculo, distância da borda, do centro até a borda, está aqui, 4, quadrado, que é da formulazinha, então 4 ao quadrado. Então para resolver isso aqui, tem que começar resolvendo a potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, número vezes ele mesmo, dá 16. Então ficou 3,14 vezes 16, fazendo essa multiplicação você tem o resultado 50,24 metros quadrados. Tá? Então a área de um círculo de 4 metros de raio é 50,24 metros quadrados. Agora, se você tiver uma das medidas, por exemplo, em centímetro, como é aqui. Por exemplo, eu peguei aqui a medida da minha mesa. A minha mesa aqui, ela tem 80 centímetros e tem 1,5 metro de comprimento. Qual vai ser a área da minha mesa? Quantos metros quadrados dá a minha mesa aí? Se eu quiser, por exemplo, comprar um vidro, colocar em cima dela, quantos metros quadrados de vidro eu vou usar? Então, nesse caso, para calcular em metros quadrados, como a gente está fazendo, também a gente fez isso em sala de aula, lembra que tem que transformar o centímetro para metro. Então, a transformação, lembra que 1 metro tem 100 centímetros, então para transformar centímetros para metro, você vai dividir por 100. Se fosse para fazer o contrário, metro para centímetros, você ia multiplicar por 100. Então, no caso aqui, eu faço 80 centímetros divididos por 100 para passar para metro, vai dar 0,8 metros. Pronto, deixou as duas unidades em metro, eu posso calcular a área em metros quadrados. Então a gente já sabe, a área do retângulo, só multiplicar os dois lados, então multipliquei, né? 1,5 vezes 0,8, pronto, tenho o resultado. A área da minha mesa aqui é 1,2 metros quadrados, tá bom? Então tá aqui a regrinha de transformação, também não esqueça centímetro para metro. Então pronto, aqui são exemplos de cálculos de área, estou indo um pouco mais rápido aqui porque vocês já viram em sala de aula isso aqui, só estou relembrando. Vamos para o volume. Então, se eu quero calcular o volume aqui de um paralelepípedo, por exemplo, de 4 por 3 por 2,80, você pode imaginar até que isso aqui é o seu quarto, né? O seu quarto que tem lá 4 metros de comprimento, tem 3 de largura, e agora você considera a altura do seu quarto, que é 2,80. Então, dentro do seu quarto, quantos litros de água caberiam, por exemplo? Então, esse é um exercício, um problema de volume. Você quer saber a capacidade, o volume. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, por exemplo, você já sabe, né? Tem as 3 dimensões aqui, comprimento, largura e altura, multiplica as 3. Então, foi o que eu fiz aqui. 4 vezes 3 vezes 2,80. Está aqui. Volume é 4 vezes 3 vezes 2,80, deu 33,6 metros cúbicos. Se você quer passar para litros, então lembra da regrinha de transformação aqui, ó, metro cúbico para litro, você faz vezes 1.000, porque um metro cúbico tem 1.000 litros, então está aqui, 33,6 metros cúbicos vezes 1.000, passei para litro, 33.600 litros. Nunca esqueça de colocar a unidade na resposta, tá?
Tem que ter a unidade sempre na resposta. Então, aqui no caso é litros, aqui é metro cúbico. Então, não deixe de colocar, tá bom? Agora, letra B. Se eu tenho um recipiente agora que é um cilindro, né? Vamos imaginar aqui um tonel bem grande aqui, né? De 3 metros de altura por 2 metros de área da base, o raio da base. Quantos litros caberiam nesse tonel aqui enorme? Então, se é um cilindro, eu posso aplicar a fórmula do volume do cilindro para calcular essa capacidade. Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, está aqui, volume do cilindro, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. π vale sempre 3,14. O raio da base do cilindro está aqui, ó. Já dei o raio certinho, 2 metros. Então, coloquei aqui 2 ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é 3 metros. Então, é só resolver isso aqui, eu tenho o resultado. Então, sempre começa resolvendo a potência, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, ficou 3,14 vezes 4 vezes 3. Faz a multiplicação. Então, eu tenho 37,68 metros cúbicos. Então, está aqui a resposta já em metros cúbicos. Volume é metro cúbico. Agora, passando para litro, se eu quiser colocar em litro, faz a regrinha aqui de transformação. Metro cúbico para litro vezes 1.000. Então, vezes 1.000, eu tenho aqui o resultado. 37.680 litros. Não esqueça de colocar a unidade. Metro cúbico aqui e aqui litros. Então, pronto, está calculado a letra B. Num tonel aqui de 3 metros de altura com 2 metros de raio da base, você vai conseguir colocar ali dentro 37.000 litros aproximadamente. Tá, e se eu tenho uma esfera de 4 metros de raio também? Como que eu calculo a capacidade dela? Quantos metros cúbicos cabem nela? Quantos litros cabem nela? Então, lembra, fórmula do volume da esfera, está aqui, 4π raio ao cubo divididos por 3. Então, passei ela para cá e agora coloquei os números. Então, 4, que é da fórmula, 3,14, que é o π, o raio é 4 metros, então coloquei aqui 4 ao cubo, que é da fórmula também, tudo isso dividido por 3, que é da fórmula também. Então, resolvo isso aqui. Então, começa sempre pela potência. Então, 4 ao cubo é o número vezes ele mesmo 3 vezes, né? Então, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Repetir todo o resto. Então, ficou 4 vezes 3,14 vezes 64, que vai dar 803,64. Tudo isso dividido por 3 da fórmula está aqui. Tá bom? Então, faz agora a divisão. 803,64 divididos por 3. Você tem o resultado aqui do volume, 267,94 metros cúbicos. Se você quer saber em litros, faz vezes 1.000, né? Segue a formulazinha aqui. Você vai ter 267.940 litros. Então, dentro de uma esfera de 4 metros de raio, que seria uma esfera muito grande, né? Então, caberiam 267, quase 268 mil litros ali dentro. Então, tá aí, não tem segredo, tá? A área é uma coisa, volume é outra. A área do quadrado do círculo está aqui, a área do cubo, esfera e cilindro estão aqui, tá? Você tem tudo aí, as unidades, metro quadrado, metro cúbico, regra de transformação, e os exemplos de área e exemplos de volume para vocês lembrarem, para daí a gente poder conseguir lá na matéria. Aqui nos cálculos de volume, se aparecer centímetros, vocês já sabem também, a gente fez assim na sala, apareceu centímetro, passa para metro, centímetro a metro divide por 100, faz a divisão e depois faz o cálculo, igual fiz nesse aqui. Primeiro dividi por 100, passei para metro, para depois fazer o cálculo. Então, faça isso aí. Tá bom? Então, tá aí, tá relembrado. Cálculos de área e volume. E aí, façam as atividades aí. Me envie depois pelas fotos. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.